Opa, respondendo aqui o Rogério Alves. E a qualidade é boa mesmo? Tem muita diferença do processador importado? Que no caso a gente está falando da Audiophonic 5.6 DSP. Eu já tinha colocado aqui as impressões que eu tive relacionadas a usar isso numa nova Ranger, né? O que acontece? Se a gente estiver falando de processamento, é uma coisa. Se estiver falando em termos de amplificador com processador integrado e usa tudo em uma peça só, aí a gente está falando de uma outra categoria, de um outro produto, certo? Então vamos lá. A respeito da parte de processamento, com relação ao importado, eu não sei te dizer com relação a marcas high-end como Alpine, Helix e alguns produtos que são diferenciados. Um processador da Hertz mesmo eu nunca tive oportunidade de mexer, tá? Se a gente estiver comparando aí com os importados chineses, os Xenopulse, também não sei te dizer porque nunca utilizei, tá? Falando sobre diferenças que existem sobre a parte de processamento. Cada aparelho tem as suas características, né? A única coisa que eu entendi como dificuldade que na verdade não é uma dificuldade, é uma característica, uma funcionalidade do aparelho, né? Que foi a parte de roteamento de canais. No caso da Ranger que eu estava utilizando, o sinal ele já é processado no próprio aparelho. Por quê? Ele vai um tamanho de alto-falante na porta dianteira e um tamanho de alto-falante na porta traseira. Logo, os sinais são diferentes, entre aspas, né? Aquela pré-equalização, aquele pré-processamento, ele é diferente com relação ao sinal que é enviado para a porta dianteira e traseira. E o cliente tinha levantado uma dúvida que foi a seguinte: olha, quando eu uso a entrada traseira, o som fica de uma forma e a entrada dianteira fica de outra. Lógico, porque são sons diferentes. Mas nesse caso, o que eu ia fazer para esse cliente? Na verdade, o que eu fiz, né? Eu fiz o mesmo tipo de trabalho usando a entrada dianteira e a entrada traseira, para poder comparar e mostrar a diferença das duas. Na prática, qual que foi o resultado? A entrada dianteira, que no caso é um alto-falante 6x9, ficou um som mais completo, mais encorpado na região de médio grave, com menos deficiências e com menos necessidade de correções. Então isso aconteceu no caso desse carro em particular, porque é uma característica dele, tá? A única coisa que não deu para fazer foi deixar salvo esses dois acertos de uma forma funcional, né? Ou seja, para que você clicar em uma memória e ele mudar a entrada junto com o acerto que foi feito. Dito isso, eu tive apenas mais uma dificuldade, que foi a primeira vez que estava usando esse aparelho, que ele deu uma travadinha no Bluetooth e não conectou novamente, tá? Então aí tem um procedimento a se fazer quando acontece isso. Tirando essas duas questões, o aparelho é excelente. A questão de valores de potência e tudo mais acaba sendo meio que um teste um pouco subjetivo, né? Subjetivo assim, pela experiência que eu tive, porque no caso foi um acerto de um produto que já estava pronto, né? Era aquele amplificador, aquele kit de alto-falantes, né? Aquele som que estava montado. Não foi um projeto que foi, entre aspas, escolhido a dedo e tudo mais, tá? Então, qual que é o meu conselho com relação a essa parte de processamento? De processamento não, com relação a esse equipamento. Vai utilizar esse equipamento, o Audiophonic 5.6 DSP, a parte do grave ele tem uma potência bacana, tá? Batendo aí a impedância de saída com a impedância do grave que você vai usar, é tranquilo. Com relação à parte de potência disponível nos outros 4 canais, eu aconselho utilizar o alto-falante mais sensível que for possível para poder extrair um pouco mais de potência, tá?
Isso foi uma impressão pessoal. Eu testei nesse carro em particular, né? Alto-falantes com 88 dB de sensibilidade e com 93. Então, lógico que os de 93 ficaram melhores e tudo mais. Então é mais uma questão de referência. O consumo dessa potência também é muito bom, tá? Então, se a gente estiver falando aí de carros como os elétricos, por exemplo, que tem baixa disponibilidade de bateria 12 volts, é uma ótima opção, sem dúvida nenhuma, tá? Se for utilizar algumas coisas como por exemplo a questão de espaço disponível físico para grave e tudo mais, aí ele oferece bastante recursos para poder processar o grave, né? Que no caso aí o canal 5 e 6, se não me falha a memória, são 7 bandas por canal para equalizar, né? Então, e crossover independente para o canal 5 e para o canal 6. Então dá para fazer algumas estratégias que facilitam bastante a conseguir o grave com esse processador. Pelo menos eu gostei e achei bacana, tá? Algumas estratégias são, né? Você, entre aspas, saturar o sinal, copiando o canal 5 e canal 6 com as mesmas frequências, né? Então, tudo que você fizer vai ter o dobro de resposta pela entrada. A outra opção é fazer um processamento um pouco diferente. Infelizmente, a gente só tem graves de boa qualidade a um certo custo elevado, né? Ou então a custa de tamanho de caixa, a custo de volume. E nesse aspecto, esse equipamento fornece uma boa resposta para fazer esse tipo de trabalho, para poder corrigir e tentar aí que o alto-falante toque um pouquinho mais do que ele deveria, ou de uma forma mais correta. E tirando esse detalhe, né, como eu te falei aqui na resposta escrita, o fator Q desse produto ele sobe bastante. Então, se a gente for falar aí de tirar pequenas reflexões, corrigir algumas coisas pequenas aí na parte de agudos, aí vamos falar de 5, 4 kHz para frente aí, você tem aí, eu acho que uma ótima ferramenta para fazer essas correções. Para um som de dia a dia se torna prático, porque é uma potência compacta, tudo em um equipamento só, dá para fazer entrada e saída via fio. Então é isso, é um excelente custo-benefício, sim, tá? Mas tem suas limitações, tem suas deficiências, então tudo manda o projeto. Chique, desculpa se estender demais, mas acho que ficou legal aí essa dinâmica.